Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia, você que está nos assistindo neste momento através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Oficial ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, convido você para junto lermos o texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, o capítulo 1 e o versículo de número 5. Se você não tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. Se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No programa de hoje contamos com a presença do presbítero Jonatas Éder, presbítero Wellington Santos, e para nós é uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão. Pode ser o presbítero Wellington. Amém, quero saudar a todos também com a paz do Senhor Jesus. Pastor. Amém. É um prazer estar aqui participando desse programa, em nome de Jesus. Bom, né? Presbítero Jonatas, prazer tê-lo conosco. Amém, pastor. Estamos de volta aqui. É sempre um prazer estar perto do Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, antes de estarmos dando início assim à nossa palestra de hoje, nós vamos iniciar com oração. Pedir ao presbítero Wellington para levar em oração a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por estarmos neste dia na tua presença, para juntos falarmos acerca das tuas maravilhas. Obrigado, Senhor, porque tu és bom, tu és um Deus fiel que tem cuidado de nós. Se é conosco, abençoa-nos, Senhor, que nós possamos aprender cada dia mais contigo e com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos irmãos, o tema hoje que estaremos comentando é intercedendo pela família. Presbítero Wellington, presbítero Jonas, em dias tão complexos onde os pais se veem cercados de atividades, trabalhos, estudos e outros, qual o grande risco que temos em perceber que faltam intercessores dentro da própria família? Muito bem, pastor Jefferson, essa pergunta é uma pergunta muito forte e ela nos faz pensar que sem um intercessor talvez nós tenhamos graves problemas, não é? Talvez não, tenhamos graves problemas, não é? O Senhor Deus disse a Ezequiel que ele procurou entre o seu povo um atalaia só e ele não encontrou alguém que estivesse na brecha, não é? A gente sabe que ali é uma figura ilustrativa da guerra, mas que fala muito sobre essa questão de que alguém precisa estar de prontidão. E a gente, quando olha para as passagens bíblicas sobre essa temática, a gente vê diversos pais falhando nesse quesito. Um deles era um líder, não é? Se isso permitir, a gente lê o texto, é importante, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, é a passagem que Deus fala com o jovem Samuel sobre o juízo dele em relação à casa de Eli, que naquela época era o sumo sacerdote. Mas tem uma frase do Eli que choca a todos nós, não é? Que nos deixa assim muito preocupado pelo que Eli disse depois de Samuel contar a visão de destruição que Deus haveria de fazer à sua família. No capítulo 3 é dito assim, a partir do verso 18, depois que ele consegue convencer Samuel a dizer o que Deus disse a ele, né? Verso 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse ele, essa frase disse ele é do Eli, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Eu sei que essa frase aparentemente é algo, não, ele está certo, é Deus, faça o que quer. Mas o intercessor, ele tem que agir como Moisés, né? Não contrariando a Deus, mas sempre buscando uma solução, porque Deus é justo, santo e bom. O senhor me fez lembrar aí uma coisa interessante. Estava falando um dia desse que a oração ela deve ser feita como uma mãe que busca o sucesso de seus filhos. Isso. Ela luta, ela guerreia, ela batalha, né? Eu fiquei, alguns anos atrás, eu vi uma história de que uma mãe estava passeando no zoológico
e o menino, o filho, caiu onde estava o jacaré. O jacaré foi pegar o filho dele, ela pulou em cima do jacaré, deu uma pisa, tirou o menino e livrou o menino. Então, assim, ela foi à luta, né? E o que esse levantamento que o senhor falou foi interessante, né? Porque o sacerdote ali, ele disse, se é Deus, vontade de Deus, fazer o quê? E o intercessor... É muito sério isso. E o intercessor, se a gente for levar Moisés e Abraão como exemplo, talvez sejam os grandes exemplos, né? Jesus é o exemplo máximo, mas no Antigo Testamento, ele tinha um exemplo de Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, mesmo sendo cidades terríveis, né? E Deus ouviu Abraão, né? Não pôde cumprir porque não tinha ideias justas. Mas Moisés, no caso de Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, Deus disse assim, eu vou. E Deus disse que não ia anteriormente. Então, nem o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Que era o intercessor da nação, tinha coragem de interceder pelos seus filhos. E isso é muito pesado, né? Faltou intercessor, né? Faltou intercessor. E a gente viu que a falta do intercessor trouxe morte a essa família. Não somente morte ao Eli, mas aos seus filhos, sua nora. Porque faltou alguém que dissesse, mas Senhor, se colocasse na brecha, né? Então, que a gente tenha muito cuidado, né? Porque a gente vive em um período onde o corre-corre da vida, as coisas são tantas que às vezes a gente esquece de abençoar nossos filhos, né? Eu me lembro, pastor Jefferson, de várias noites acordar ou ser acordado com a oração do meu pai e da minha mãe sobre a minha cabeça. De madrugada eles passavam e oravam um por um e às vezes a oração ficava tão gostosa que acabava acordando a gente, né? Que a gente tem intercessores assim, né? É interessante, né, presbítero? É verdade, eu tomo para mim as palavras do presbítero Éder aqui. Realmente não é fácil interceder. A gente tem exemplos na Bíblia, o próprio Deus intercede pela humanidade, intercede por nós. O próprio Deus ama a humanidade e enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. A gente sabe muito bem disso. Inclusive, minha mãe, mesmo antes de ser evangélica, ela já intercedia por nós. Olha, observe bem isso. Glória a Deus. Como não interceder pelos filhos? Isso. Muitas vezes eu intercedia por meus filhos dormindo. Chegava na cabecinha deles, ainda garotinhos, né? Novinhos, 2, 3 anos de idade, eu já fazia oração por eles, pedindo a Deus para que o futuro deles fossem abençoados, né? Que Deus o abençoasse, que eles permanecessem no caminho do Senhor. Essa é a função do intercessor. O Senhor me fez agora regredir do passado. Na minha época de jovem, eu já orava pelos meus filhos, ainda... Antes de nascer. Antes de eu ter namorado. Eu não tinha nenhuma namorada ainda, eu já orava, Senhor, eu quero já te pedir a tua bênção pelos meus filhos, que certamente o Senhor vai me dar quando eu me casar. Que o Senhor me dê direção, me oriente como criá-lo no teu caminho e tal. Porque eu aprendi com Jesus no capítulo 17 de João, que ele, quando está intercedendo, ele disse assim, Senhor Pai, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra onde creem em mim, né? Ele já estava orando pela gente, né, pastor? Entendeu? Ele estava intercedendo por nós. É assim, não é? Eu acho que essa preocupação que todos os pais devem ter de interceder pelos filhos, né? Porque é um perigo realmente quando não atentamos para esta realidade, até porque Jesus disse que o ladrão ele vem matar, roubar e destruir. E quantos pais perderam seus filhos porque não intercederam por eles ou intercederam pouco? Né? O senhor me fez lembrar um tema que já comentamos aqui no programa Intercessão, mas lá no princípio, que eu acho que eu vou resgatá-lo, esse tema. O perigo é quando não há um intercessor. O perigo onde não há intercessores. Mais ou menos isso aí. Eu vou dar uma pesquisada de novo, porque faz muito longe. Foi logo no comecinho da pandemia, por ali, né? Quando não há intercessor. O perigo. E a gente levantou agora essa questão aí, muito séria, né? Muito, pastor. Porque quando os pais eles não se preocupam em interceder pelos filhos, pela família, ou seja, vive a vida como se Deus não estivesse nem aí. É verdade, é verdade. Como se Deus não fosse o Senhor, como se Ele não tivesse nada, não tivesse como prestar contas a ninguém. E a gente está falando de intercessores porque o intercessor, na nossa mente, é aquele que conhece a Deus. Claro. Não dá para ser um intercessor sem conhecer o Senhor. Até porque... Não é? Até porque você vai interceder a quem? Então,
previamente a nossa ideia de intercessores, e é isso que queremos dizer, você, querido irmão, telespectador, você que está assistindo o programa Intercessão, talvez a gente esteja sendo transmitido, né? Às vezes ligam o Canal 14 em diversos lugares, né? A gente tem passado em ambientes onde o Canal 14 está sendo transmitido. Nós estamos falando de pessoas que conhecem a Deus e têm acesso a Ele para falar de outra pessoa a Ele. A intercessão é exatamente isso. O senhor falando, e o presbítero Wellington, eu me reportei o seguinte, que o senhor falou uma coisa interessante, que o sacerdote ele conhecia Deus, mas ele não se preocupou em interceder pelos filhos diante de uma sentença. Sim. Né? Porque Deus havia dito a Samuel que ia julgar. E ele não estava nem aí. Veja a diferença da mãe, a mãe do presbítero Wellington, não é que eu conhecia a Deus, né? Ela ouvia falar de Deus como ouvia falar, mas não conhecia na experiência, né? E a gente vê o caso da mulher cananeia. A mulher cananeia também, ela não tinha um conhecimento real de Deus, né? Mas sua filha era um caso perdido. Mas ela lutou, insistiu, até que conseguiu. Insistiu e persistiu. E persistiu, até, né? Até conseguir. Vencendo todos os obstáculos que vieram à sua frente. E foram muitos, né? Quer dizer, que se não houvesse um intercessor, aquela menina ia morrer endemoniada. Horrivelmente endemoniada. E pela forma que ela diz que a filha estava, era algo que não tinha saído mesmo. Jesus não resolve. Horrivelmente, né? Algumas traduções, terrivelmente algumas traduções, que ela estava realmente... E, meu irmão, você que está nos ouvindo agora, se você ainda não se posicionou como verdadeiro intercessor e você está conosco aqui, nos assistindo, participando desse programa, que é um culto no seu lar, hoje o Espírito Santo está despertando. Aleluia. Acorda, levanta-te. Se você receber uma sentença de destruição, não quer dizer que vai acontecer. Porque se você se posicionar diante de Deus, Deus pode reverter o quadro. A gente vê o caso mesmo de Ezequias. Porque o profeta não foi direcionado, não é, Barreto? Não é? Acabou. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ele virou o rosto para a parede, Senhor. Lembra que naquele... Aleluia, glória a Deus. Paixão de nós, né? E começou a chorar e o profeta não chegou nem no portão. Deus revogou a sentença. O caso de Nínive. O caso de Nínive. O caso de Nínive. Perdido, né? Uma cidade idólatra. E Jonas nem pregou direito, né? Porque Jonas, se a gente for olhar direito... Jonas disse assim, daqui a 40 dias Nínive será subvertida, mas a mensagem completa era, se não houver arrependimento. Essa parte faltou, no texto pelo menos é o que a gente vê, Jonas diz assim, ele só dizia isso, daqui a 40 dias vai ser destruída daqui, só que o Espírito Santo, o bom da mensagem é isso, né? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E aí Jonas pregou, o Espírito Santo disse, se arrepende, e eles se arrependeram, e Deus, o texto bíblico diz, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não o fez. Então sim, quando há mudança, quando há intercessão. É interessante lembrar, que o presbítero está dizendo aqui, é que Jonas, ele precisava de uma sombra, não é? E aquela planta que a bobureira, né? Deixou crescer ali, ele sentiu pela planta, ele sentiu pelo vegetal. E o Senhor disse para ele, você sente pelo vegetal, mas vai permitir que... Porque o vegetal estava beneficiando ele. Quer dizer, o intercessor é alguém que não se preocupa apenas consigo. Aleluia. Mas com o próximo. Com o próximo. Glória a Deus. Ali, aquele caso ali, Deus estava ensinando a gente, né? Ensinando. Que nosso foco não deve estar em nós, mas deve estar em Deus. Glória a Deus. Porque, como o senhor disse, que o intercessor ele conhece a Deus. E se o intercessor conhece a Deus, então ele comunga com os sentimentos de Deus. Sim. Ele comunga com os sentimentos, com a mente de Deus, né? E a gente vê que Jesus é diferente, porque Paulo diz assim, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso, né? Esses dois. Não o sentimento de Jonas, mas o sentimento de que houve em Cristo. Né? Glória a Deus. Ficou extraordinária. Não, mas a conversa tá boa. Amém. E estamos apenas conversando, mas que Deus possa passar pelo nosso lar e ver que no nosso lar existem intercessores. Amém. E aproveito para fazer uma pergunta já para incomodar a gente mesmo, porque aqui está para que o Espírito Santo quer que a gente desperte. No seu lar, existe um intercessor? Amém. Existe intercessores no seu lar? Você é um dos tais? Aproveite e acorde, meu irmão. Acorde, minha irmã, porque Deus certamente está falando contigo
que o quadro pode ser revertido. Aleluia. Se houver intercessores. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos adiante, né? Temos ainda outra pergunta aqui. De quem é o real papel de interceder pelas famílias, presbítero Wellington? Perguntamos isso porque muitos pais desejam atribuir aos outros um papel que biblicamente é deles. Os pais devem interceder pelos filhos. Até porque, como crianças, eles não sabem o que é isso ainda, não despertaram. Quantas vezes a gente tem convidado os nossos filhos para fazer um culto doméstico, por exemplo? É verdade. E eles muitas vezes resistem, não querem, ou mesmo ir ao templo, não é? E não querem. Eu me recordo de um testemunho de um irmão que ele disse que queria muito levar a sua filha ao templo e ela resistiu. Nesse dia, ela resistiu. Mas ele, por amor, sabia que o único caminho é levando a igreja para que aquela adolescente conhecesse a Jesus Cristo e pudesse se converter dos seus maus caminhos. Todos nós precisamos ter um encontro com Jesus Cristo. E aí, naquele dia, ela chorou, dizendo que não ia. E ele a forçou, ele disse, você vai. E ela foi. Naquele dia, ela chorando debaixo do banco. Porque ela se ajoelhou assim e lá foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus renovou a família. Observe que o pai, como intercessor, ele foi lá, insistiu, buscou e Deus fez a obra. Deus faz muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, né? É verdade. O Senhor é bom. O papel dos pais como intercessores, ele é prescrito em Deuteronômio, né? Quando Moisés, no capítulo 6, não vai dar tempo da gente ler tudo, mas em casa, por favor, leia. Deuteronômio 6, do 5 até o 9. Moisés vai dizer ao povo, você tem que amar ao Senhor, isso dizendo aos pais, todo o seu coração. Vou ler pelo menos o 5 e o 6. Vamos ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Isso é aos pais. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal em tuas mãos, te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e tuas portas. Então, todo o processo de ensino, de interceder, de ensinar a criança, os primeiros rudimentos, é atribuído aos pais. É o responsável. E querendo ou não, é muito importante a gente lembrar ao pai que o sacerdote do lar é ele. Não é isso, pastor Jefferson? Com certeza. O sacerdote da sua casa, meu irmão, não é o seu coordenador, o seu presbítero, o seu pastor, não. O intercessor da sua família, o sacerdote do seu lar é você. É você que no dia do juízo, porque alguns crentes esqueceram, me permita dizer isso, que eles também serão julgados pela mordomia da sua casa. Claro. Não é? Nós seremos cobrados pelo Senhor pelo que fizemos ou não pela nossa casa, não é? Então a gente precisa entender isso cedo, de que o primeiro papel do pai e de uma mãe é ensinar os seus filhos e, claro, sempre estar orando, intercedendo a Deus, instruindo, como foi bem dito pelo presbítero Wellington, porque um dia estaremos diante do Senhor. E no dia que a gente estiver diante do Senhor no Bema, que é o juízo da igreja, a igreja vai passar por um julgamento das suas obras. A gente espera que não somente a congregação, a gente é presbítero, né, o seu pastor, não apenas que a nossa congregação chegue, mas que a gente chegue com a nossa família, né? Claro. Porque Jesus vai perguntar, cadê as suas ovelhas? O senhor me fez lembrar quando José, ainda governador do Egito, né, ele segurou Benjamim. Sim. E disse assim, não, ele segurou, foi um dos filhos de Jacó, agora que eu me esqueci, que ficou com José preso. Aí Judá se comprometeu em trazer Benjamim. Sim. Judá. Um dos irmãos. Né? Acho que foi o mais velho, o Rubem, né? Ficou preso. Não, foi Benjamim que ficou preso, realmente, foi Benjamim que ficou preso. Essa já é a segunda, no caso. Segunda, né? Aí ele
Ele diz, não, se ele, Ele diz, não, você não vai, não. Se ele não voltar, o velho morre. Aí ele diz assim, como eu subiria a meu pai se o moço não for comigo? Isso é lindo. Isso é intercessão. É Judá. Ele diz a José, como subiria a meu pai se o moço não for comigo? E é aí que José se quebra e diz assim, saiam os egípcios. Porque realmente essa deve ser a nossa preocupação, né? Como nós subiremos ao nosso pai, a Deus? Como é que eu vou para o céu se os meus filhos não for comigo? Se a minha esposa não for comigo? Não é? Então, essa preocupação, porque o nosso alvo é levar os nossos filhos para Deus, não somente para o culto, mas levar para o céu. Para os céus. Levar para o céu. Nós já temos a certeza daquilo que nós queremos. Isso. A gente precisa levar isso para os nossos filhos. Verdade. Precisa ensiná-los. Se você vê aqui no texto onde o presbítero leu, no capítulo 6 de Deuteronômio, versos 6 e 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno, é uma ordem do Senhor, para que nós aprendamos a sua palavra. Ele diz, eu quero que vocês aprendam, ponham no seu coração, eles estarão no teu coração. É preciso que esteja em meu coração para que eu passe isso para os meus filhos. Sim, sim. Olha, veja o que é que diz a minha versão. O verso 7 dele... Intimarás. Intimarás, não é? A minha versão diz assim, e as ensinarás, que é a mesma coisa, mas aqui está mais claro. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, todo o tempo, 24 horas por dia. É o que ele está dizendo aqui. O versículo diz assim, cuca na cabeça dele. É o versículo 7 também. Dependendo da versão. Tem versões que é encucar, intimar e ensinar. Que é colocar dentro da cabeça. Colocar, Deixar a pessoa pensando diariamente. Observe que é Deus, né? Pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O dia todo pensando na palavra. O senhor lembra um fato que Deus... Agora eu estava tentando me lembrar aqui do texto, né? Que está lá, me parece que é no profeta Isaías, quando Deus ele faz referência da família dos recabitas. Que não tomaram vinho. Que não tomaram vinho, porque o seu pai havia ensinado. Isso. E Deus faz uma comparação, né? Que os recabitas, eles obedeceram a seu pai e Israel não obedeceu a ele. E era uma nação que não era, estava em Israel, mas não era da linhagem de Israel, né? Então a gente vê que o valor que se tem, né? O ensino é muito importante. E um pai que ensina, me permita, pastor Jefferson, um pai que ensina seu filho a interceder, ele também se tornará um intercessor. Com certeza. Não é? Mais um intercessor. Quando a gente, eu vou dar esse exemplo, porque eu sei que o tempo está estourando, mas o exemplo de Abraão foi muito válido para Isaac, porque Isaac viu seu pai orar. E no dia que a sua esposa se tornou, ele casou com ela e descobriu que ela era estéril, ele incessantemente orou a Deus. Intercedeu por sua esposa, para que ela gerasse filhos. Em vez de fazer como Abraão fez e ter uma outra mulher para ter filhos, Isaac entrou no caminho da oração. Ele aprendeu. Com o pai, que é melhor orar do que errar. Que bênção, não é? Como é importante, meus irmãos, os pais, ele não pode atribuir essa responsabilidade a ninguém, se bem que Deus ele vai levantando pessoas para nos ajudar intercedendo também pela nossa família, mas a responsabilidade do ensino e também da oração deve ser observada pelos pais. Então você que é pai, você que é mãe, você tem a responsabilidade e responsabilidade significa, me parece-me, que é a habilidade para responder, né? Você vai ter que prestar conta, né? Você tem uma responsabilidade, então você vai ter que prestar conta, como já foi dito aqui. E nós somos responsáveis pela nossa família diante de Deus. Então que Deus abençoe, que você não transfira essa responsabilidade, embora sabemos que Deus levanta pessoa para nos ajudar a interceder pela nossa família, mas a responsabilidade maior é nossa. Então que tal você reservar um dia na semana para estar jejuando pela sua família, com a sua família? Que bom, não é? Você separar um dia na semana para juntos estarem na presença de Deus em prol da sua família, intercedendo para que Deus abençoe. Meus queridos irmãos, ainda temos muita coisa para falar, mas chegamos ao nosso intervalo
E a gente vai em instantes tomar um copo d'água aqui, voltamos em instante, tá bem? Não demore não. Graças a Deus estamos de volta com o seu programa Intercessão. Você que chegou agora, nós estamos comentando sobre o tema Intercedendo pela Família. Estamos aqui conversando com o presbítero Wellington Santos e o presbítero Jonathan Eder. Que bom, não é? Presbítero Jonathan Eder, a gente vê que o caso de Jó, ele é emblemático, não é? Ele é um tipo de pai que Deus chama de sacerdote do lar. Jó se antecipa aos problemas, ele intercede pelos filhos juntamente com eles. Que lição podemos aprender com este patriarca? Talvez uma das mais belas lições que Jó ensinou é que eu posso interceder pelos meus filhos juntamente com eles, né? Dentro da própria pergunta que o senhor fez, acho que a resposta está aí. Porque tem intercessão que você faz de longe. A de Abraão por Sodoma foi distante. A de Moisés pelo povo foi distante. A de Jesus não. Jesus fez com os discípulos, né? Aquela do 17 de João, que a gente chama de oração sacerdotal, né? Foi na última ceia, né? Capítulo 17. Do 13 até o 17, tudo ali ocorreu na última ceia. Mas essa aqui é com os filhos. Na primeira ceia, né? Na Páscoa e na primeira ceia. É a última Páscoa, bem lembrado. Na última Páscoa e na primeira ceia. Então, essa oração de Jó, ela não é feita assim, Senhor, abençoe os meus filhos. Não. Venham cá. Venham cá, que eu vou orar por vocês e com vocês. Né? O texto que a gente usa para isso, o senhor fez como leitura, eu vou ler novamente, se possível. Capítulo 1 de Jó, para quem está chegando agora, o pastor Jefferson leu o versículo 5 como leitura do nosso tema hoje. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, os banquetes aqui são os banquetes dos filhos, a festa, né, que havia entre eles, eles tinham muito dinheiro, então faziam uma festa na casa de cada irmão. Jó enviava e os santificava e levantava de madrugada e oferecia o holocausto, né, que é uma oferta totalmente queimada para Deus, segundo o número de todos eles. Então ele tinha um holocausto para cada um, uma oferta de Jó para Deus por cada um deles. Porque Jó dizia no seu coração, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia continuamente. Essa palavra blasfemaram, no seu sentido original, ele pode ser entendido como renunciaram, né? Alguém que abriu mão de Deus no seu coração. Observe que Jó não está falando de uma renúncia visível ainda, mas uma possível renúncia no seu coração. E Jó, para evitar que essa renúncia se torne real, nada melhor do que estar diante de Deus. Porque diante de Deus as coisas mudam, né? A gente sabe que diversas pessoas desistiram de querer caminhar com Deus, mas diante de Deus mudaram. Moisés é um grande exemplo, né? Moisés, com 40 anos, ele foge do Egito porque matou um rapaz. Mas aí quando ele volta e encontra Deus com 80 anos já, ali na sarça, Deus disse que quer usá-lo agora, ele diz que não quer. E a presença de Deus o convence do contrário. E ele é o grande libertador, né? Então Jó sabe que se seus filhos estiverem diante de Deus, pastor Jefferson, haverá mudança. Esse é o tipo de pai que a Bíblia vai chamar de sacerdote. É aquele que leva o seu filho para junto de Deus e ora por ele e com ele. Essa eu acho que é uma das grandes lições que a gente aprende com Jó. O senhor falou uma coisa interessante aqui. Enquanto o senhor estava falando do coração, me lembrei do capítulo 28 de Ezequiel, que diz uma coisa interessante aqui. Que fala acerca do querubim, né? Do querubim ungido, né? Sim. No versículo 14 diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estavas. Melhor, vamos voltar. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí a gente vê que o problema nasceu dentro dele. No interior. E Jó tinha essa preocupação, né? Essa preocupação com o pecado oculto, isso, que não é visto pelos homens. E que nem foi praticado ainda, né? Pelo que ele está dizendo, está nascendo, que é o que Jesus vai trabalhar em Mateus 5, 6 e 7. Não é?
No Sermão do Monte. Ele tá, nem nasceu, porque poderia nascer, né? Porque Sim. ele já está lá prevenindo, né? Porque realmente, porque assim, para a gente obter a bênção de Deus, a gente precisa despertar para uma vida de santificação, de santidade, né? Que é um dos requisitos para uma verdadeira adoração. Não é assim, presbítero? O intercessor, ele é respeitado, né, pastor? Porque veja só o que é que ele diz aqui no texto que o presbítero leu. Jó os santificava. Tem que ter a santificação. Ele falava de Deus, ele queria que os seus filhos estivessem próximos de Deus. O pai sabe que a melhor opção, a única, na verdade não é a melhor, é a única opção, é Deus, não há outra opção. E se levantava de madrugada. Ele, além de levá-los a santificar-se, ele também fazia isso, para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus. Olha só a preocupação dele. Eu, enquanto li esse texto, eu me lembrei de uma senhora, o nome dela é Susana Wesley. Susana Wesley, ela tinha um tempo com os seus filhos. Isso. No finalzinho da tarde, toda vez atrás da casa deles, né, tinha um lago e ela levava do pequeno ao maior e lia o texto bíblico, orava por eles, intercedia por eles. E sabe qual foi o resultado disso tudo? Foi que todos os homens, os filhos dela, parece que é um trabalho incansável, né? Mas todos os homens se tornaram pastores. Todos os filhos dela, os homens. E as mulheres se tornaram esposas e pastores. E a mãe do John Wesley, né? O grande avivalista da famosa Nova Inglaterra, né? Nós tivemos aqui um programa sobre ela. Olha só a tarefa o nível dessa mulher. Intercessor. Ela, como intercessora, levou os seus filhos todos. O senhor falando sobre já atraía santificava os seus filhos para atrair Deus para eles. Eu me lembrei aqui que eu estava lendo aqui no livro, inclusive nós temos aqui com ele aqui o livro escrito pelo o presbítero Jonathan Zeder, né? Restaurando, culto doméstico, restaurando a essência da adoração na família, não é? Isso. Inclusive este livro aqui. Muito bom. Se você ainda não adquiriu, aproveite, viu? Porque é de grande bênção, você é de grande proveito para a sua família. Acessível, de eu estava analisando ele, inclusive, e o senhor tocou num assunto que eu me lembrei aqui, que na página 51, o senhor diz aqui no seu livro, a reverência traz a presença de Deus para mais perto. Enquanto a atitude dos filhos de Eli era reprovada diante de Deus, um jovem crescia bem próximo a eles e de forma reverente. A este Deus fez questão de apresentar-se em dias que nem mesmo o próprio Eli tinha mais este acesso, conforme vemos em Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 5. Então, a presença de Deus, a reverência atrai porque quando você vai chegar diante de Deus, você tem que ir com uma vida de santificação, porque o nosso Deus é santo. Eu achei interessante aqui também quando o senhor fez a observação aqui, mostrando que os serafins, eles proclamavam a santidade de Deus, né? Eles diziam uns aos outros. Não é só que eu saiba, é que o outro também sabe que Deus é santo. Eu sei, por isso eu cubro meus olhos, eu cubro os meus pés. E é por isso que eu digo ao outro, olha, Deus é santo. E era Deus prazer. Sim, Deus é santo. Ele sentiu prazer em dizer isso. E a boca fala de que o coração está cheio. Sobre essa questão de Samuel, para a gente fechar, Deus tinha acesso ao Santo dos Santos. Uma vez por ano, no dia do Yom Kippur. E aí a beleza é que não era dia de Deus descer. Não era o dia do Yom Kippur, não era o dia do perdão. Mas Deus quis descer. E por isso, quando as 3 vezes que Samuel vai até Eli e diz assim, ó, alguém está me chamando, e é o Senhor. Ele diz, não sou eu não. E ele volta. Na 4ª, Eli diz assim, não é dia de Deus descer. Mas ele resolveu descer. Samuel, quando você voltar para o quarto, você vai dizer assim, fala, Senhor, teu servo ouve.
e você vai ouvir algo que é indescritível. É interessante, o senhor descreve aqui no seu livro a atitude de reverência diante dele. Ou seja, a preocupação de Jó era com o coração, né? Sim, sim. Inclusive, estamos aqui com o livro aí em tela, né? Você que está participando, se você ainda não adquiriu, aproveite a oportunidade. Nós temos aí na nossa Berea, não é? E aí você pode ver o QR Code. Pelo QR Code também você pode adquirir o livro, né? Só aproximar a câmera, né? Isso, do smartphone, do celular, e vai direto para o site livrariaberé.com.br. Que bom, né? Graças a Deus. Então vemos que essa atitude, a Jó estava preocupado exatamente com a atitude do coração dos seus filhos. Que coisa interessante, porque se a família não se dedicar a uma vida de santidade diante de Deus, as suas orações não serão ouvidas. Não. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E este ver o Senhor aí não é somente ver o Senhor no céu, mas é ver o Senhor atuando no seio da família, o Senhor curando, o Senhor renovando, o Senhor batizando, o Senhor abrindo portas, o Senhor atendendo. Você vai ver a ação de Deus atuando através... Dentro do lar, né, pastor Jefferson? Também da vida. Porque, vamos dar um exemplo de Ló, por exemplo. O exemplo de Ló. O intercessor da casa de Ló deveria ser ele. Mas quem está intercedendo é Abraão, e Abraão está a quilômetros de distância. E Ló está vivendo em uma sociedade que ele sabe que vai ser destruída, mas ele nem ora para os seus filhos. A gente não vê isso, Ló fazendo. A gente vê Ló na praça, discutindo política, discutindo outras coisas com o povo, e esqueceu lá. Né? O programa de hoje é intercedendo pela família. A gente pode ter tempo de conversar sobre muitos temas, irmãos, mas a gente não pode abrir mão de uma grande verdade espiritual. A nossa casa dependerá espiritualmente muito das nossas orações, e a gente precisa aprender a buscar isso cedo, antes que venham os maus dias. E para que as nossas orações sejam atendidas, nós devemos nos preocupar com as atitudes do coração. Glória a Deus. As atitudes do coração. É muito importante Glória isso, não é? Que, por sinal, eu li um livro que eu acho que também seria muito pertinente comentar aqui hoje, que é Pastoreando o Coração da Criança. Muito bom. Se você ainda não adquiriu este livro, Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, muito, certo? Muito bom, isso mesmo. Ted Tripp é interessantíssimo. Se você ainda não leu, eu aconselho que você adquira esse livro, porque é um livro muito bíblico e ele fala exatamente sobre a atitude do coração. Porque geralmente a gente trabalha em cima de comportamentos e esquece de trabalhar na atitude, né, do que brota no coração. E essa era a preocupação que Jó tinha pelos seus filhos. Presbítero Wellington, a gente sabe que haverá dias em que a família ela precisará de orientação. A Bíblia prescreve que podemos, sim, pedir ajuda aos nossos líderes de como agir em momentos de dificuldades e crises. Por exemplo, a esposa de Obadias tinha um grande problema que não conseguiu resolver sozinha. Ela procurou ajuda com o profeta Eliseu. Em meio àquela crise que ela estava vivenciando, né? O que podemos extrair de lições desta passagem de crise na família, onde a intercessão trouxe resposta? A gente tem exemplos até no nosso dia a dia, inclusive no departamento da família, por exemplo. Quantas pessoas que chegam lá precisando de uma orientação bíblica, de orientação pastoral, né? De orientação espiritual para resolver algum problema. Aquela mulher sabia a quem recorrer. Ela sabia que o homem de Deus tinha resposta para ela, que poderia solucionar o seu problema. Ela conseguiu, ela obteve resposta e obteve a solução do problema. Por que não buscar a Deus para resolver o meu problema? Porque muitas vezes nós debatemos ou batemos a cabeça em tantos lugares onde não há resposta. Somente Deus pode trazer a resposta, e eu tenho certeza disso, que quem nos ouve neste dia, nesta hora, pode solucionar a sua vida. Deus tem a solução glória a Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Pensando na questão específica da esposa de Obadias, que a Bíblia não fala o seu nome, né?
O caso dela é gravíssimo porque assim, ela não tem recursos. Para quem desejar ajudar o caso em casa, segundo o livro do Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Ela chega para Eliseu e é bom, pastor, a gente ter esse cuidado de quando a gente não conseguir resolver o nosso problema em família, quando a gente não conseguir, a gente ter alguém para quem a gente possa recorrer, né? Nós estamos falando hoje sobre intercedendo pela família. E sabendo a quem vai recorrer, né? Porque nem todo mundo a gente pode recorrer. Né? Tem que ser um crente mais crente que você. Né? Alguém que conheça a Deus mais do que você, que tenha um caráter ilibado, alguém... O seu líder. Né? O seu líder. O homem que Deus e o pastor confiou a congregação, confiou a área, confiou o campo. Não é? Procure esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que tem uma vida voltada à oração. E assim, claro que o texto não revela, mas é possível que enquanto ela estava orando, pedindo uma direção, porque os credores chegaram na casa dela para levar os filhos dela como pagamento da dívida, como penhor, né? Sim, sim. Como penhor, né? Vamos levar ele aqui, quando você tiver o dinheiro, você paga, então você devolve os filhos de você, vou buscar ele. Então, se você não tiver, naquele tempo, se não tiver com dinheiro, eu vou levar eles vão ser escravos, né? Eles vão ser. Ela diz aqui, então, o texto sagrado até dá a entender que essa mulher ela foi orar a Deus. Senhor, o que é que eu faço? O texto não diz. Sim. Mas como a gente vivencia essa realidade, e vem na mente. Procura Eliseu. Fulano, procura Eliseu. É porque Deus guia. Sim. Procura Eliseu. Fala como de Deus. Porque Deus fala, né? Sim, pastor. E é belíssimo. É belíssimo. Porque a oração não é simplesmente uma palavra dirigida a Deus, mas é uma conversa. A oração é uma conversa. Você conversa, você fala com Deus, mas Deus lhe responde. E às vezes Deus lhe responde através de alguém. Às vezes Deus lhe responde através de um sentimento. Sim. Às vezes Deus lhe responde através de um pensamento. Como você está, como o intercessor conhece a Deus, então ele sabe discernir que Deus que está direcionando. Então é possível que essa mulher ela tenha recebido de Deus a orientação para ir ao homem de Deus. E ela foi ao homem de Deus. E sem recursos. E Deus resolveu o problema. Eu acho interessante também, onde é que dá o milagre, é que o homem de Deus também não tinha o que ela... Verdade. O senhor me fez lembrar agora, o pastor Amaro Mariano, saudosa memória, ele contou pra gente uma vez na reunião de obreiros, ele estava comentando sobre esse texto, quando a mulher chega para o profeta e diz assim, ela chega para o homem de Deus e diz assim, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O pastor Mário Mariano, ele fez uma observação aqui, baseado em quê? Na experiência vivida no dia a dia. A mulher foi ao profeta, aí o profeta olha para ele e diz assim, o que te hei de fazer? Diz que entre o que te hei de fazer para declara-me que tu tem em casa, tem um espaço. Sim. E nesse espaço aí, o homem de Deus, ele orou. Glória a Deus. Senhor, o que é que eu vou dizer a essa mulher? Porque ela disse que não tinha nada. Ele também não tinha. Não tinha nada. Né? Eliseu era um homem desprovido de posses. Até quando Naamã quis abençoar ele, ele disse, preciso não. O que eu tenho, Deus vai dar a mim. Né? Várias pessoas tentaram tornar Eliseu um homem próspero e rico, mas ele sempre foi na dependência de Deus. Isso. Então ele também não teria o valor para cobrir a dívida. E se José estiver certo, né, o historiador judeu Flávio José estiver certo, essa dívida, pastor, foi contraída porque Obadias todos os dias comprava 100 pães para dar aos profetas. E aí, naquele espaço de tempo que a chuva voltou, ele continuou pagando a dívida, mas a dívida não acabou. Foram 3 anos e meio de pão. Agora, dá a entender assim também, é interessante aqui, o senhor abriu uma porta, que quando ela diz assim, teu servo temia ao Senhor, então ele contraiu uma dívida dentro da sua realidade. Sim. Não é que ele pegou cartão de crédito, saiu comprando apenas, vou comprar para Deus. E Deus vai pagar. Não, foi isso não. E além disso, ele é um funcionário público. Ele, além de ter um bom salário, ele tem crédito. Quem não vai dar dinheiro a quem é o funcionário, né? Hoje em dia é o que mais querem. Só que ele não contava que ia morrer, né? Só que ele morre. Exatamente. Mas a dívida fica. E diferente de hoje, que a dívida não fica para os parentes, a não ser que seja compartilhado, né? Comprado juntos, a mulher ela tinha que pagar a dívida do esposo, que não era dela.
Não foi porque ele trocou de carro, comprou uma casa nova, não. Porque ele comprou pão. E aí, quando ela diz assim... Para ajudar outros. Para ajudar outros, para socorrer aqueles que Acabe estava matando. É interessante. E aí, Eliseu disse, poxa, essa dívida é de Deus. Aí Deus disse, vou pagar, Eliseu. Vou pagar. Agora, veja a beleza do texto. Eliseu não sabe o que vai fazer, a mulher sabe a quem vai procurar, mas Eliseu também sabe a quem vai recorrer. Né? Eliseu conversa com o Senhor e o Senhor diz assim, Eliseu manda ela voltar para casa, pegar aquela vasilha que ela disse que não tinha nada, mas ela tem um olhinho em casa. O que é que tu tens em casa? Não tenho nada. Pergunta se no tela, se tem uma vasilha de óleo. Pronto, eu vou usar isso. Geralmente Deus usa coisas pequenas e que a gente já tem, não é? Talvez o grande milagre que Deus queira fazer na sua família, porque a gente está falando de intercessão da família, e eu tenho certeza que o pastor Gerson no final vai orar por sua família, talvez o grande milagre já esteja na sua casa. E você diga assim, mas o que é? Talvez você que se sente tão pequeno, talvez você seja a única pessoa crente na sua casa. É só isso que Deus quer, um pouquinho de azeite. Para Deus é suficiente para que o milagre aconteça. E é interessante, voltando aqui para Abraão, o Senhor me fez recordar Abraão, porque quando Abraão ele ora a Deus, ele diz assim, Senhor, se tiver 50 justos, aí Deus tem não, Abraão. Se tiver 40, tem não. 50, 10, tem não. Tu destruirás? Por amor deles, não. Por amor, não, se tiver 10 justos, eu não destruo por amor dos 10. O que é que Deus está dizendo aí? O valor que tem um intercessor, um justo, alguém que vive uma vida de santidade, alguém que pode se colocar diante dele. Você vê que lá em Ezequiel, que o senhor começou a fala, Deus desceu, Deus fez... Procurei pelo menos um. E não tinha. Pelo menos um. Não achei. É como que Deus se espantou, porque não teve intercessor. Quem já leu o livro Oração que Funciona, o autor do livro diz que Deus se espantou. Ele, citando um texto em Isaías, que eu não me lembro agora, ele diz assim, já não há quem te desperte e te detenha. Então faltam intercessores. Que perigo, né? Voltando à primeira pergunta, né? Mas, meus queridos irmãos, que coisa importante, né? Aquela mulher, ela recorreu ao homem de Deus. Quem sabe essa seja a orientação que você está precisando. Não fique com a carga sozinha, não. Não fique somente com o peso só, não. Você tem com quem compartilhar. Deus levantou pessoas para lhe ajudar a você vencer esta guerra. Vá lá, homem de Deus, procure orientação. Quem sabe Deus pode reverter este quadro através da direção que Deus está lhe dando. Não é? Meus queridos irmãos, a hora está correndo, mas já temos uma perguntinha aqui que gostaríamos de compartilhar com os irmãos. Presbítero Éder, como posso interceder por meus filhos que estão afastados? Será que ainda há possibilidade de meus ensinamentos surtirem efeitos ainda hoje? Alguém pode estar perguntando nesta tarde. Sim. A gente acredita que a semente, quando ela é lançada, uma hora, não é? Ela vai brotar. Eu costumo crer, pastor, e eu digo isso muito aos meus pais, que o trabalho deles já foi feito. Eles me ensinaram o caminho. Compete a mim viver no caminho, não é? E, infelizmente, alguns filhos, por desatenção, por ilusão do mundo, e o mundo ilude, né? Satanás cega, como o senhor mesmo disse hoje mais cedo, o diabo veio para roubar, matar e destruir. O apóstolo Paulo diz que o inimigo tem cegado o entendimento daqueles que vão servir ao Senhor, ou que querem servir ao Senhor, né? E precisa da luz de Cristo para brilhar. Mas algo que precisa ser dito aos pais é: você ensinou? Você ensinou, então hoje interceda, não é? Se você ensinou, tem uma semente lá dentro. E aí você vai orar para que essa semente que está lá dentro, porque, irmão, se existe um poder extraordinário para mudar o mundo, é essa palavra. E quando ela é inculcada desde pequeno, os filhos podem até ir no mundo. O filho pródigo é o grande exemplo, né? O filho pródigo sai, gasta tudo, vive uma baderna, mas lá longe ele lembra-se de casa. E o lembrar de casa é lembrar do pai, lembrar da família e dizer assim: quantos trabalhadores do meu pai têm tanta abundância de pão? Veja, ele sabia que estava tendo fome no mundo todo, mas na casa do pai dele não tinha fome. Ele sabia disso. O pai era um bom administrador, né? Ele conhecia a administração do pai. Que seu filho possa ter essa lembrança. Irmão Jonatas, eu não ensinei. Eu não tive tempo, eu não fiz isso.
talvez você nem crente era. E agora? Ainda resta a arma da intercessão. Interceda. A intercessão é uma arma para quem não tem mais o que fazer. Não é, pastor Jefferson? É. A gente vê o caso, por exemplo, de Manassés, rei de Israel, né? Aquilo ali foi terrível. Ele foi um dos piores reis da nação de Judá. E foi até preso. Quando ele estava preso pelos espinhos, aí ele lembrou-se do seu Deus, lembrou-se dos ensinamentos. Filho de Ezequias. E se desviou. Sim. Mas lá ele se lembrou. E então ele Veja que coisa linda, não é, pastor Jefferson? intercede e pede a Deus perdão, se humilha. E Deus o perdoa, restaura. Deus restaura. E restaura ele para o trono. Ele volta a ser rei. Olha, E era se homem Deus, mau, né? Muito mal. se Deus restaura... Aleluia, glória a Deus. Manassés, fique certo que Deus é poderoso para trazer o seu filho de volta. Aleluia. Que maravilha, né? Amém, glória a Mas, Deus. presbítero Wellington, hoje o culto doméstico pode contribuir para que haja mais intercessores dentro dos lares? Sim, claro. Se nós somos intercessores, se estamos intercedendo, se hoje eu intercedo, Deus vai ensinando. Isso. Assim como nós falamos aqui de uma mãe que orava por seus filhos, os seus filhos se tornam também intercessores. Sim. Né? E hoje, quantas pessoas não estão nos ouvindo e se tornarão, ou já são intercessores, já intercedem por seus filhos, já lutam, já brigam, e os seus filhos se tornarão. É uma nação crescente, cada vez mais, de intercessores. Que bênção, né? Presbítero Wellington, só faltam 2 minutos para a gente fechar aqui essa questão. O senhor, quando escreveu esse livro sobre o culto doméstico, certamente o senhor traz consigo algumas lembranças, né, que pode ser compartilhada com os nossos irmãos sobre o valor do culto doméstico para abençoar a família. Sim, senhor, pastor. A ideia, o culto doméstico, na realidade, ele é a resposta da restauração da adoração familiar. Quando conversei com o nosso pastor para produzir esse material, e ele nos autorizou, não é? Estamos sempre debaixo de orientação, a gente não toma atitude, vou fazer um livro, não é assim que funciona. A gente tem autoridade sobre nós, né? Líderes que Deus nos deu para abençoar a nossa vida. E quando levei o tema ao pastor, o pastor aprovou e disse: seja bíblico. Eu gosto muito de dizer isso, seja bíblico. Então, a minha preocupação em escrever o livro era mostrar que, infelizmente, muitas famílias perderam a bênção de Deus porque não trouxeram Deus para dentro da sua casa. Não havia intercessores, não havia adoração, não havia o contato com Deus, não havia ensinamento. E toda vez que não há essas esferas, houve destruição, não é? Mas toda vez que houve alguém que resgatou a adoração familiar, Deus trouxe jeito, né? Deus deu jeito à família. Então, o culto doméstico, dentro da perspectiva do livro, só tem um capítulo que fala do culto doméstico. Os outros 7 capítulos é falando sobre esta restauração, que é um passo após outro, né? Levar as famílias a orarem, a valorizarem o culto, a santidade de Deus, como o senhor bem leu, não é? Trazer a presença de Deus para casa, procurar ajuda quando for necessário, ensinar como Joquebede e os seus filhos, e aí vai até chegar no momento do culto. Então, eu oro para que Deus use essa obra como instrumento de avivamento para muitas famílias. Que bênção, né? Que maravilha. Que graças a Deus, na verdade, esse livro traz uma mensagem extraordinária, restaurando a essência da adoração familiar. Ou seja, não há nada perdido. Se você trouxer Deus para dentro do seu lar, glória a Deus. Deus ele vai comprar a briga. Aleluia. Foi o que Josafá fez, né? Quando veio a ameaça, ele convocou o povo para jejuar, adorou a Deus, trouxe Deus para dentro da nação, e Deus disse: Josafá, essa briga agora. Aleluia, glória a Deus. Se restaurarmos o culto doméstico, restaurarmos a nossa comunhão com a família, certamente Deus ele pelejará pela nossa família. Que bom estarmos aqui neste programa, que estamos desfrutando da graça de Deus, da presença de Deus, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e o que Ele fez ontem, Ele faz hoje e continuará fazendo, né? Presbítero Wellington,
Presbítero Jonatas, foi um prazer Amém, pastor. tê-lo conosco no programa Intercessão. Fique à vontade aí para suas considerações finais, Amém. agradecimentos. Queremos agradecer ao pastor da igreja pela oportunidade de voltar à Intercessão. Deus abençoe ao nosso querido pastor Ailton. Queremos agradecer ao senhor, pastor Jefferson, pela oportunidade. É sempre bom estar perto do senhor. Deus sabe do carinho que temos, não é? Deus abençoe a você e a sua família. E esperamos que o programa de hoje tenha servido de pelo menos de alerta, né? Tem muitas casas que já têm seus intercessores, mas eu espero que fique essa pergunta: será que na minha casa tem? Se não tiver, por que eu não serei um intercessor? E Deus comece mudando a partir de você, em nome de Jesus. Habitual, fique à vontade. A Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos, né? A oração pode muito em seus efeitos. Eu quero agradecer pela oportunidade, pastor, ao pastor da igreja pela oportunidade que nos concede. Acima de tudo, Deus. É verdade. Deus é o dono de tudo, de todos, e agradecemos ao Senhor a sua bondade e a sua misericórdia por estarmos aqui. E é claro, eu quero mandar um abraço e um beijo para minha família, minha esposa, e dizer que eu estou intercedendo Glória a Deus. por vocês. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bênção, ela ficou vermelha. Meus queridos irmãos, vamos estar agradecendo a Deus este momento de oração. Pedir ao presbítero Jonas para estar orando nesta oração. Muitos dos nossos irmãos estão fazendo seus pedidos de oração pelas redes sociais e aproveitando, intercedendo pelas famílias para que Deus possa conceder a bênção aos nossos queridos irmãos. Amém. Como orienta o pastor Jefferson, vamos orar, vamos elevar nossas vozes. Aquele que pode, como disse o presbítero Wellington, responder todas as nossas necessidades, não é? Pai, obrigado. Obrigado por ver que o programa Intercessão continua sendo um lugar onde o Senhor desperta-nos para a grande realidade que é precisamos falar mais contigo. Senhor, hoje nós tratamos de um tema tão sério. A sociedade vem aí se destruindo, Senhor, porque infelizmente poucos intercessores nós temos. Mas hoje, Senhor, nós falamos a Tua palavra aqui. E se houver intercessores, pelo menos dentro das nossas casas, sabemos que como as pragas que atingiram o Egito, a nossa casa não será atingida. Senhor, nos dá essa sabedoria. Hoje, faz essa mulher, este homem de Deus acordar, para que ele seja o sacerdote do seu lar, para que ela seja uma mãe como Joquebede, como Eunice, que prepara o filho para que o Senhor possa usar. Senhor, a oração de uma mãe, a oração de um pai, a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Que haja hoje, Senhor, um quebrantamento em nosso coração para que nós possamos se tornar esse intercessor que o Senhor deseja. Nos ajuda, Senhor, abençoa cada um de nós. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de falar sobre isso e que possamos viver assim, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Agradecemos a sua companhia, a sua presença conosco. E no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta ao programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor, que Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, e todos digam amém.